Olá, mulheres! Sejam bem-vindas a mais um episódio do programa Mestras do Bem. Eu sou Roberta Baia, apresentadora deste programa, e hoje eu quero te convidar para um bate-papo muito especial. Você sabia que agora, no mês de abril, é o mês mundial da conscientização do autismo? É isso mesmo. Ao redor do mundo está acontecendo várias atividades, não só nos órgãos responsáveis, mas também em clínicas, em igrejas, em escolas e aqui também no Mestres do Bem. Nós estamos junto com essas pessoas para compartilhar um pouco mais de conhecimento sobre o autismo, para que a gente possa conscientizar a população, ter um pouquinho mais de conhecimento e ajudar as famílias e as pessoas que hoje lidam com o autismo. Você é a nossa convidada para participar desse bate-papo, mas eu tenho uma especialista nesse assunto aqui e queria te apresentar, Luana Falcanieri. Querida, seja bem-vinda ao Mestres do Bem. Muito obrigada e obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada, achei muito chique. Nós que estamos honradas com a sua presença, por você ter arrumado um tempinho na sua agenda para estar aqui com a gente. E principalmente agora, nesse mês, né? A gente estava falando agora mesmo nos bastidores. Não foi uma coisa planejada, mas você veio aqui justamente nesse mês tão importante, né? No mês em que a gente precisa trabalhar essa conscientização aí e falar um pouco mais sobre o autismo. Não só agora, né, Lu? A gente tem que falar isso sempre, conversar, trazer isso mais para dentro da igreja, fortalecer esse conhecimento também dentro das escolas, né, que é um órgão aí, uma instituição que trabalha com muitas crianças e que eu acredito que é onde a maioria deles são detectados esses casos, né? E que nos ajudam com isso. Então, Lu, nós estamos honradas de receber você aqui. E vamos começar então com a primeira pergunta. Vamos se apresentar para o nosso público. Fala, quem é Luana Falcanieri? Tá bom. Eu sou Luana, sou psicóloga, sou mestre em cognição e comportamento, com ênfase em análise do comportamento, que é hoje a ciência que mais estuda o autismo e o tratamento para essas pessoas, desde bebês até a vida adulta. E hoje eu faço pós-graduação em análise do comportamento também e em neurociência do desenvolvimento, que a gente tem percebido que é uma área que dá suporte também para o tratamento desses pequenos. Sou dona da Origami, que é uma clínica de BH, que trabalha exclusivamente com público autista, com crianças de 6 meses até 12 anos. Muito bom. Vamos falar, então, um pouquinho também de quem que é a Luana, pessoa mesmo, aqui dentro da história da Terceira Igreja, para as pessoas se familiarizarem um pouquinho. Eu nasci e cresci aqui, assim. Vou falar que nasceu na igreja, nasci mesmo. Nasci na igreja, meus pais sempre me trouxeram aqui, desde sempre mesmo. Fui professora de escola dominical desde 13 anos, aqui na igreja. Inclusive, foi professora dos meus filhos no pequeno grupo na Pampulha, lembra? É verdade, meu Deus. Agora ver que as meninas daquele tamanho. Pois é, verdade. E hoje eu sou casada com uma pessoa que também cresceu aqui na Terceira, que é o Lucas. Então, a minha história, assim, acho que a história de vida foi bem marcada pela Terceira. Eu escolhi fazer psicologia por causa dos conselhos de um pastor da Terceira. Olha que legal. Então, eu acredito que a Terceira, de fato, foi bênção, assim, na minha trajetória inteira, assim. Hoje eu faço parte de alguns ministérios aqui também, do Louvor e do Ministério da Juventude. Sou professora de EBD dos meninos maiorzinhos. Saí um pouco das crianças, né, gente? Já fico a semana inteira com elas. Então, fui para a adolescência e estou trabalhando também com os jovens aqui na igreja. Ótimo. Uma mestra do bem, gente. Tá aí, ó. Luana veio aqui também para nos ajudar com essa missão de sermos mestras do bem, né? De ensinar aqueles conhecimentos e os dons que Deus tem nos dado. É nova? Graças a Deus a gente tem essas mentes novas, né? Aí para aprender, para se especializar em vários temas e poder nos abençoar aqui também. É isso. Lu, fala um pouquinho aí da Origami. A Origami tem 2 anos e meio. Ela é bem Novinha. Ainda. Ela nasceu numa viagem para São Paulo. A gente foi convidada por uma equipe para dar consultoria numa escola de São Paulo. E aí eu e a Beca, que é a minha sócia, a gente foi para São Paulo, assim, sem nem imaginar o que ia acontecer. Na semana que estourou o Covid, inclusive. Então a gente foi, na hora que a gente voltou, estourou o Covid. Nossa! E aí nessa viagem a gente percebeu que a gente não se encaixava muito nas clínicas que tinham aqui em Belo Horizonte. E pelo estilo de trabalho mesmo que a gente estava buscando, e a gente decidiu abrir o Origami.
E aí, no avião mesmo, a gente falou do nome, acabou decidindo pelo nome origami e ficou assim. Então, a gente abriu origami no meio da pandemia, tudo era online, assim, e graças a Deus foi um boom absurdo, assim. Então, a origami tem 2 anos, mas hoje ela já é grande, já temos muitas crianças, muitos estagiários, a gente já expandiu ela 2 vezes. Então, assim, é uma clínica que, graças a Deus tem abençoado de fato, assim, né? E ela trabalha só com o público autista e com famílias, né? Com as famílias dessas crianças. Então, por exemplo, a gente tem psicoterapia para os irmãos, a gente agora vai ter musicalização para essas crianças também. Então, vai abarcar tanto os autistas quanto os irmãos ou crianças do ciclo delas que gostariam de ter um tempinho com esses meninos diferente e aprender a estar com eles. E a gente ainda está estudando aí a possibilidade de talvez ter um acolhimento para as mães diferentes também, que é muito importante. Nossa, isso é muito legal. Gente, fica de olho aí, mamães. Isso é muito legal. Depois a gente vai deixar lá na descrição o endereço da Origami, todos os endereços da Lu, para vocês acompanharem, tá? Não perca essa oportunidade, tá, mamães? É muito importante mesmo você investir em você para poder cuidar bem do seu filho. Né, Lu? Lu, eu vi lá na Origami que a Origami trabalha com núcleos. Eu acho que está um pouquinho dentro disso que você falou, né? As faixas etárias, tem a consultoria. Vocês também têm trabalho com psicólogos, com pedagogos. Conta um pouquinho mais como que funcionam esses núcleos lá. A Origami hoje ela é multidisciplinar. Então, hoje ela tem uma fono, que trabalha não só com o público autista, temos uma pessoa que trabalha exclusivamente com a alfabetização dos nossos pequenos com autismo, que ela é formada em letras, e tem uma pedagoga e um músico, além dos psicólogos, que aí são muitos. Então, esses grupos diferentes de pessoas. E aí, dentro da psicologia, a gente divide ali núcleo, porque dependendo da idade, a especificidade do trabalho é diferente. Então, até 5 anos, a intervenção a gente chama de intervenção precoce. É uma intervenção com intensidade alta, então, geralmente, as crianças têm no mínimo 15 horas semanais de atendimento. Tem crianças que têm 30, 35 horas por semana. Então, é um tratamento realmente muito intensivo. E aí, esses tratamentos são mais abrangentes, eles vão trabalhar toda a área de desenvolvimento. Então, linguagem, motor, a parte, às vezes, de seletividade alimentar, tudo mesmo do desenvolvimento. Depois dos 5, a gente costuma diminuir a intensidade. Dependendo do nível da criança, né? Se for uma criança com maior gravidade dos sinais do autismo, aí a gente mantém o número de horas alto. Senão, a gente vai reduzindo pela necessidade dela. Só que aí vira uma intervenção mais focalizada. Então, se chega pra gente uma criança, às vezes, de 9 anos, que nunca fez tratamento e é muito grave, a gente tem que focar na qualidade de vida, focar em coisas específicas. Então, o núcleo de intervenção precoce, ele é uma intervenção abrangente e com muitas horas. O núcleo da intervenção infantil, aí ele já vai ser focalizado nas habilidades que a criança precisa aprender de fato, com um número de horas um pouquinho mais reduzido. E aí tem o núcleo escolar, que dá consultoria para escolas, dá treinamento, acompanha pessoas que trabalham na escola com essas crianças. É bem interessante. Infelizmente, é um dos menos procurados hoje, que as escolas têm mais dificuldade de precisar abrir esse leque, né, para trazer outros profissionais. Tem o núcleo de habilidades sociais, que é o meu xodózinho. E aí a gente trabalha com todas as idades e a gente trabalha focalizado em treinar habilidades sociais, que a gente chama A gente diz que o autismo tem o coração nas habilidades sociais, assim. A maior dificuldade, geralmente, dessas crianças é o social. É o saber o que dizer, o que falar, entender o que está acontecendo naquele contexto. E tem o núcleo de consultoria de profissionais. Então, outros profissionais, psicólogos ou não, que trabalham também com crianças com autismo, podem procurar e fazer consultoria específica para o trabalho delas. Lu, agora que a gente conversou um pouquinho sobre a Origami, eu vou passar para um momento de perguntas, que a gente recebeu algumas perguntas do pessoal de casa. Mas antes disso, vamos só voltar um pouquinho e falar qual é a metodologia que a Origami adota. A gente não chama de método, por algumas questões aí históricas mesmo, mas a gente baseia na análise do comportamento aplicada naturalista. Então, a análise do comportamento é uma ciência, uma área da psicologia, assim, e aí, na análise do comportamento, a gente tem alguns formatos de
de aquisição mesmo das habilidades, de treino. E a gente trabalha com formato naturalista. Então, assim, a criança aprende no natural mesmo, na vida dela, no dia a dia, com a brincadeira. Tem gente que até, às vezes, chega na clínica a primeira vez, a gente está brincando, que horas começa a avaliação? A gente fala, então, já começou. Já tá. Eu vi que lá tem um balanço, né? Tem. Querem colocar outro, inclusive. A gente queria colocar parede de escalada, sabe? A ideia é que as crianças se divirtam. Lá no site mesmo a gente colocou que tem um método do HRE, né? Uhum. Que é o Happy, Relaxed and Engaged, que é feliz e relaxado e engajado. A ideia é que as crianças sempre estejam assim enquanto elas aprendem, porque a aquisição de habilidades é muito maior, sabe? Então a gente viu na ciência que se as crianças estão motivadas, elas aprendem mais. E isso vale a pena pra gente, assim. Isso é muito bom. E é muito parecido com a escola secular, né? Nessa idade aí das crianças. A gente sabe que a criança aprende e se desenvolve muito mais quando ela está brincando. E não é o fato dela estar brincando que ela não está aprendendo, né? Sim. Então, isso é muito bom. Ô, gente, então, olha só. Precisamos, sim, levar muito em consideração todas essas coisas. E por que a gente está trazendo aqui? De novo, né? Recapitulando. Por que a gente está trazendo esse tema aqui? Porque existe, às vezes, muito preconceito, não é, Lu? Preconceito por causa do autismo, por causa dessas pessoas, e às vezes até banalização mesmo. Mas isso muito é por falta de conhecimento, de saber o que é isso, como que essas coisas acontecem, né? Quais são os sinais, o que de fato vem a ser isso dentro da família, o que essas famílias estão enfrentando, o que essas pessoas enfrentam, essas crianças. Né? E aí, às vezes, a gente pensa assim, eu até escutei e vi no seu Instagram também. E aumentou o número de casos? Eu acho que não, né? E eu acho que o que aumentou mesmo foi a tecnologia, a ciência, a forma de diagnosticar e tudo mais, né? Mas então, gente, a gente quer mesmo é isso, passar conhecimento, dar conhecimento a vocês, adquirir um pouquinho mais de conhecimento, para que a gente possa incluir essas pessoas no nosso meio, para que aquelas que hoje estão isoladas por vergonha ou por culpa, possam se sentir bem no nosso meio. Né? E quando a gente vê algo assim, ou alguma crise, ou alguma mãe que não está bem, que não consegue tirar o seu filho de casa para viver assim, numa convivência comum, a gente ter palavras sábias para poder encorajar esses pais, essas mães, a virem na igreja, a levarem seus filhos na escola, ou ir até uma clínica como a Origami, porque às vezes a pessoa, por falta de conhecimento, também não sabe os recursos e nem os profissionais a quem recorrer. Então, nós vamos para o nosso momento de perguntas, que aqui, Luana, está aqui com essa missão, para nos ajudar a entender melhor. Está pronta, Lu? Então, vamos lá para a primeira pergunta, né? O que é o autismo e quais são os principais sinais aí para todo mundo aqui entender? Tá. O autismo, ele não é uma doença. Eu acho que essa é a primeira coisa importante, assim, para a gente lembrar. Então, o autismo não tem cura, ele não é uma doença. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ele é uma forma do cérebro fazer ligações, o cérebro se organizar ali. É como se o cérebro dessas pessoas fosse diferente dos nossos, que não somos autistas, né? Então, é uma neurodivergência. E aí, as duas principais áreas do autismo é a comunicação e interação social e a parte dos comportamentos restritos e repetitivos. Então, a gente chama de coração do autismo a parte social. Então, a criança ela vai ter dificuldade de se comunicar socialmente, às vezes de entender que ela precisa olhar para que a pessoa veja que ela está interessada ou que ela precisa dizer oi. Recentemente, estava conversando com um menininho e eu falei, oi, cara. E aí ele ficou parado assim, né? E aí eu falei, você não vai me dar oi? Mas eu tô aqui na sua frente, para que eu tenho que te dar oi? Então, desse jeito para mim. Então, assim, essas dificuldades de entender sarcasmo, ironia, entender regrinha social de que eu tenho que entrar numa fila, ou às vezes que eu tenho que ficar em silêncio quando está acontecendo culto. Então, essas coisinhas de regra social que a gente aprende naturalmente, ninguém conta tanto pra gente que chegou no lugar, tem uma mochila ali, tá guardando o lugar, eu não posso sentar ali, sabe? Então, isso tem a ver com a comunicação social dessas crianças. Muitas vezes tem atraso de fala associado. Então, essas crianças atrasam para falar porque, às vezes, elas não estão interessadas em se comunicar com a gente. Então, a gente sabe que a fala vem pela imitação. Então, eles ficam vendo a mamãe e o papai e ficam lá tentando imitar a fala do pai e da mãe. Como eles não têm esse tamanho interesse, diminui a probabilidade deles começarem a falar rapidinho. Então, tem essa área.
E tem a área dos comportamentos restritos repetitivos. Então, é clássico, né? A gente sabe daquelas crianças que enfileiram carrinhos, que fazem o flapping. Não precisa ser esses comportamentos específicos, mas às vezes, tipo, eles não conseguem sair da rotina. Se sai um pouquinho da rotina, o mundo acaba para eles, assim. Aí fica muito difícil eles lidarem com o dia. Ou às vezes ele precisa toda vez, vamos supor, chegou na igreja, primeiro dia de todos, você cumprimentou a pessoa. Todas as vezes ele vai chegar na igreja e vai te procurar porque ele quer te cumprimentar. Não, tá na minha rotina, a primeira coisa é cumprimentar a Roberta. Então, algumas pessoas com autismo, elas criam umas rotininhas, assim, umas regrinhas, e isso entra em padrão restrito e repetitivo de comportamento. Pode ser quando elas estão felizes, pode ser quando elas estão tristes, pode ser em momentos de ociosidade. Cada um vai expressar no seu jeito, assim. Acho que uma das dificuldades do autismo é que a gente chama ele de transtorno do espectro, não um transtorno específico, porque cada pessoa expressa de fato diferente. Aí isso dificulta um pouquinho da gente perceber. Uma criança nível 1, uma criança que mascara mais, a gente fala, nem é autismo, olha lá, ele nem faz o flapping. Mas eles de fato expressam diferente. Entendi. Então, dependendo da idade, dependendo do grau, é essa a categoria grau da criança, ela vai apresentar sinais diferentes. Isso. Né? Mas, assim, isso é perceptível para quem tem conhecimento. Isso. Né? Então, assim, o pai e a mãe, a escola, pessoas próximas ou professores na escola bíblica, né, na igreja, elas podem ver esses sinais. A gente geralmente vai muito pelo interesse social. Então, por exemplo, se a gente vê que uma criança não tem tanto interesse em estar com os amigos, mas prefere ficar mais sozinha, ou se ela não tem muito interesse em olhar para a professora quando ela chama, não responder ao chamado pelo nome, é um clássico do autismo. Não necessariamente ele precisa desse para ser diagnosticado, mas é o mais comum que a gente vê. E atrasos motores normalmente também estão vinculados. Então, criança que tem, às vezes, um atraso para segurar a pega mesmo do lápis, pode ter alguma questão associada, ou às vezes tem um baixo tônus muscular, ela não aguenta ficar sentadinha, deita o tempo todo, ou corre demais, sabe? Essas coisinhas motoras também chamam nossa atenção normalmente. Não são, assim, nossa, correu pela sala o tempo todo, é autista. Não é assim, né? Mas são coisas que vão ajudar a gente a, talvez, acender uma luzinha ali de atenção. Ok. Lu, uma família ou uma escola que identifica esses sinais assim, mas não tem certeza. Que tipo de profissional ela deve procurar? Né? Claro, a gente já ouviu falar aqui da origami, né? Mas vamos especificar assim, quais são os primeiros profissionais que esses pais ou a escola devem encaminhar? Normalmente, a gente encaminha para um neuropediatra ou para um psiquiatra. Eles são os que geralmente têm mais conhecimento dos transtornos. Então, eles não vão simplesmente falar, volta para casa, tá tudo bem, espera mais 6 meses. Eles vão ou reencaminhar ou já encaminhar para terapia, para o tratamento. Se vocês não têm um neuropsicólogo ou um neuropediatra, né? Desculpa, ou um psiquiatra de confiança para procurar, um neuropsicólogo pode ajudar. Ele pode fazer uma avaliação diagnóstica. Essa avaliação não fecha o diagnóstico da criança, mas ela, no geral, faz uma avaliação muito completa de desenvolvimento e te dá alguns caminhos. Fala assim, olha, pode ser autismo, ou pode ser TDAH, ou pode ser... E aí ela vai dizendo o que pode e o que não pode ser. E aí encaminha para um neuro ou um psiquiatra, né, que tem o conhecimento daquela área. Um dificultador que a gente tem é que os pediatras, no geral, eles não têm conhecimento. Então, eles geralmente falam para os pais, não, tá tudo bem, daqui a 6 meses você me procura. Só que aí, quando a gente está falando de um atraso de desenvolvimento, a gente corre contra o tempo. A precocidade é uma das coisas mais importantes. Né? Então, se a criança chega para o tratamento com 1 ano e se ela chega com 6 anos, faz diferença para a gente. E para eles também, né? Com certeza. Muita diferença. Porque aí, nos 6 anos, eu tenho que correr atrás de 6 anos atrasados. Com 1 ano, eu tenho pouquinho atraso para eu correr atrás. Então, geralmente, é um tratamento um pouco mais tranquilo, assim, com um prognóstico melhor. Não necessariamente vai ser uma criança que vai ficar nível 1, que vai ficar com menor grau, mas o prognóstico é melhor, geralmente. Tá. Você falou aí no início que não é uma doença, mas é algo que não tem cura. Isso. Então, é algo que tem um tratamento e é controlado os sintomas que essa pessoa sente ou essa criança sente. Como que funciona?
Na verdade, assim, o que a gente ensina é como se a gente ensinasse ela a aprender. Porque como ela está muito hiperfocada numa coisa específica, então vamos supor, eu te dei um exemplo antes, né, de uma menininha que fica muito focada em coisas que brilham. Então ela fica olhando pro seu colar, ela não está nem aí para o que você está falando, ela não vai estar nem aí para o professor explicando alguma coisa para ela, então ela perde muito aprendizagem natural. Então ela vai acabar acarretando um tanto de atraso. Então ela às vezes não vai prestar atenção na sua boca para limitar a sua fala e aí ela vai ficar com atraso de fala. E aí a gente vai, por causa do hiperfoco, atrasando. Então o que a gente faz geralmente é pegar o hiperfoco dessa criança e mostrar para ela que através desse negócio que ela gosta, ela pode aprender um monte de outras coisas. E aí ela vai aprender a imitar e isso vai ensinar ela várias outras coisas. Então o que a gente faz é dar ferramentas para a aprendizagem. E aí isso vai dar qualidade de vida, né? Porque a gente sabe que uma criança com muitos atrasos de desenvolvimento, ela não consegue, às vezes, quando adulta, ter uma vida autônoma, por exemplo, trabalhar, estudar, fazer as coisas que ela precisa fazer. Então a ideia não é tirar os sinais de autismo, a ideia é, na verdade, dar desenvolvimento, sabe? Então, vocês ensinam, vamos lá, assim, numa linguagem aqui, para ver se eu entendi. Você ensina ela a se conhecer como uma pessoa que tem o autismo e ela lidar com isso para que ela se desenvolva. Os mais velhos, geralmente, a gente vai para essa linha. Os pequenininhos, geralmente, a gente vai para o mapeamento mesmo dos atrasos e a gente ensina as habilidades que eles não deram conta de aprender ainda. Sim. Os mais velhos, a gente tende a fazer isso, até porque é interessante que eles saibam das dificuldades dele e quando chegar na escola, ele fala, tem que prestar mais atenção aqui, porque isso aqui é difícil. Ou, por exemplo, eu não estou conseguindo brincar no intervalo com os meus amigos, mas eu quero. Aí eu vou lá para o psicólogo e falo, olha, eu lembrei que você me falou que eu tenho tal dificuldade, o que eu faço? Então, eles mesmos conseguem trazer, porque né, a gente não consegue estar em todos os ambientes. Aí, para um adulto, isso também já é mais fácil, né? Porque tem pessoas que são adultas que descobriram que são autistas agora, né? Justamente por causa daquilo que a gente falou, né? Lá atrás não tinha tanta facilidade para descobrir exatamente isso, mas agora, às vezes, quando eles vão na vida adulta para um psicólogo, descobrem que são autistas, né? Então, aí tem aí essas ferramentas para poder se conhecer e aprender a lidar. Isso é muito legal. Mas vamos aqui, então. Eu esqueci. Qual é a próxima pergunta? Próxima pergunta? Entendi. É porque eu estava com a pergunta aqui na fala dela. Então, Lu, a gente já falou um pouquinho aí de como que é, já falou um pouquinho das crianças maiores, até dos adultos a gente já falou. Mas uma curiosidade aqui, a partir de qual idade a gente consegue, né, vocês, os especialistas, conseguem identificar que essa criança tem autismo? É difícil de concluir. Então, até 14 meses, a gente não costuma dar um diagnóstico conclusivo, porque podem ter oscilações de sinais. Mas a partir das 2, 3 semanas, a gente já consegue perceber alguns pontinhos que vão dando alertas. A criança mais nova que eu já atendi tinha 2 meses de idade. Bem novinha. Bem novinho. E então, com 2 meses, ele já tinha vários profissionais, né? TO, ele tinha psicologia e ele tinha físio já. Então, ele já tinha vários atrasos, a gente já conseguiu perceber. Mas não é conclusivo de autismo. A gente só começa o tratamento, que a gente fala assim, é mais importante se tratar do que se diagnosticar. Né? Porque, no geral, está atrasando ali. Então, você percebeu com 2 meses de idade, começa o tratamento, quando der 10 meses, 12 meses, 14, aí a gente consegue concluir que é ou não é o autismo. Entendi. Mas aí, nesse processo todo, você já está tratando, é um tratamento, assim, precoce, que vai dar qualidade de vida para esse bebezinho. Mas é tão novinho, né? Muito novinho. Lu, a gente estava falando aqui antes também, né, que, assim, quando o bebê nasce, geralmente as mamães levam ele periodicamente ao médico. Essa questão desses exames, dessas avaliações com relação ao autismo, já existe hoje também? Alguns pediatras já dão conta de fazer esse tipo de acompanhamento. O que a gente normalmente indica para as mães é que elas fiquem atentas à cartilha que ganha na cadernetinha, sabe? Que aquela cartilha ela já mostra sinais e sintomas. Que ela já fala assim, olha, ele precisa ter esses marcos. A gente costuma dizer que o máximo de atraso é 10%. Então, se ele tinha que ter isso com 2 meses, é no máximo 10% de 2 meses, ou seja, 6 dias de atraso. Se deu mais de 6 dias de atraso, já pode ter um alerta, já pode começar a trabalhar ali. Então, ficar atento aos marcos de desenvolvimento é o mais importante, mais do que até o pediatra em si, porque às vezes o pediatra vai ver a criança em um momento tão pontual que ele não vai conseguir identificar
uma nuance específica ali do autismo, sabe? Às vezes umas crianças mascaram muito. E aí, por exemplo, ela às vezes não olha só olha no olho da mãe e não olha no olho de mais ninguém, mas aí vai pro pediatra com a mãe. Aí o pediatra fala, não, tá tudo bem, ela tá te olhando. Então, assim, às vezes tem umas nuancezinhas que eles mesmos vão mascarando, sabe? Vão aprendendo a mascarar. Então, ficar atento mesmo à cartilha de desenvolvimento. Entendi. Vai ser bom, né? Assim, que a partir de agora, os pediatras também possam estar olhando isso, né? A gente está falando aqui de conscientização, mas é uma conscientização de uma maneira geral, não só a gente assim que é leigo ou as famílias, mas nessa parte da medicina também, né? Nessa parte da saúde, eu acho que todo mundo precisa melhorar, né? Querer fazer algo a mais também para poder dar aí essa qualidade de vida para essas pessoas desde pequenininho, né? Já que a gente tem condição de fazer isso, né? Porque às vezes a gente se preocupa com o peso, com o pezinho, com algumas coisas, mas isso também é importante lá, naqueles primeiros momentos quando o neném nasce, porque vai fazer com que essa família também fique melhor, né, no decorrer do tempo. Igual você falou, às vezes a criança tinha que estar lá com 6 meses, mas chega com 6 anos, vocês têm que correr atrás de 6 anos, né, para poder dar uma vida melhor para essa pessoa. Mas, se a gente pensar, essa família também lutou 6 anos sem descobrir o que esse filho tinha, o que eles poderiam fazer de melhor para ele se desenvolver, né? Então, é um investimento que vale a pena, tanto na área da saúde, quanto familiar também. E eu acho que aí também entra o papel da igreja, né? De observar. Isso é uma forma de servir, de olhar para o outro e poder conhecer melhor. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o papel da igreja nessa parte de apoiar, de incentivar e de cuidar das pessoas com autismo? E o que eu percebo assim é que a gente naturaliza pouco. Então fica uma coisa muito assustadora, sabe? Assim, claro, né? Eu já trabalho com isso há quase 10 anos, então para mim é natural demais. Mas, por exemplo, teve um congresso quando eu ainda estava estudando aqui na igreja e que veio uma menina de 9 anos, mais ou menos, com autismo. E a mãe dela falou que ela vai nesses congressos com medo de como as pessoas das outras igrejas vão acolhê-la, ou se vão acolhê-la. Porque aí ela comentou, né? Às vezes eles me olham muito estranho, porque ela faz barulhos durante o louvor, que ela fica muito empolgada. E aí ela fala, às vezes não me deixam entrar na salinha com ela, porque tem medo dela com as crianças. Então eu acho que a primeira parte é naturalizar mesmo, que é diferente. Eles vão fazer uns barulhos diferentes, às vezes eles vão dar umas corridas, a gente dá uma assustada assim com alguns comportamentos diferentes mesmo. Mas quanto mais a gente naturaliza, mais a gente acolhe os pais. Eles se sentem menos um astronauta, assim, sabe, no meio do que está acontecendo. E aí eu tenho percebido isso com algumas famílias aqui da nossa igreja, assim. Eu já ouvi relatos de famílias falando que sentem os filhos acolhidos, porque nunca precisaram ficar fora da salinha de EBD, por exemplo. Então, eu acho que a primeira parte, assim, é naturalizar. Aquela criança é aquela criança, independente do autismo. Então, aprender a lidar, conhecer aquela criança, conhecer o que ela gosta, o que pode assustá-la, o que pode gerar uma crise, né? Então, se a gente perceber que aquela criança é uma criança que tem dificuldade com barulho, aí no dia que ela for, às vezes ela leva um abafador, ou na salinha de EBD dela as coisas vão mais baixinho, porque aí a gente vai dando esse tipo de acolhimento, né? E eu acho que de rede de apoio, eu acho que é o mais importante, assim, né? Acho que a igreja tem um potencial de ser uma grande rede de apoio para as famílias, uma grande mesmo. E, no geral, essas famílias têm uma rede de apoio muito restrita, ou por medo de deixar a criança com algum familiar e a criança dar alguma crise, alguma coisa acontecer, ou mesmo porque não sente abertura, né? Então, se a gente for essa pessoa que vai atrás e fala, posso sentar hoje no culto com ela? Ou tá tudo bem, posso te levar um bolo essa semana? Para você ter um trabalho a menos, sabe? Uma coisinha assim de rede de apoio, eu acho que é o papel principal, assim, da igreja. É muito importante, né? A gente conhecer para poder oferecer, né? Justamente isso. E para que os pais se sintam seguros em deixar os filhos com a gente. A partir do momento que eu acho que eles entendem, que a gente entende um pouco, né? É claro, a vivência é deles, mas o fato de você compreender e querer ajudar já faz muita diferença, porque eu acredito que a carga deles é muito grande, né, em lidar com todas essas emoções, essa comunicação diferente, né? Acho que eles devem querer
ter que ler muito as crianças, porque penso eu que a comunicação deles é mais não verbal, né? Eu tenho um sobrinho que ele tem um autismo, ele já é já é adolescente, né, amor? Já é adolescente, mas é igualzinho você falou, ele não se comunica muito assim com palavras, né? Você tem que ler ele, o rosto. São pouquíssimas as palavras, mas existe uma comunicação, mas você precisa se dedicar a entender, né, a compreender o que ele quer, o que ele não quer, o que ele gosta e não gosta, né? E a ter essa sensibilidade. Mas uma das preocupações, às vezes, que eu acho que eu tenho, e eu acredito que as pessoas também têm, é como saber lidar quando uma dessas crianças entra em crise. Difícil, sei. Como elas são muito únicas, assim. Então, é muito difícil a gente passar um passo a passo do que fazer na crise. O que a gente costuma orientar é que menos pessoas cheguem perto, porque às vezes sufoca mais ainda a criança, assim. Então, se, por exemplo, conseguir ficar 1, 2 pessoas, um menor número de pessoas ali observando ou tentando interagir, é melhor. No geral, as crises são uma questão que dá... Que assim, é como se o sensorial delas, se o corpo delas perdesse o controle. Então, no geral, uma diminuição de sobrecarga sensorial ajuda muito. Então, levar para uma salinha escura, um lugar menos barulhento, às vezes um abraço apertado, mas vai depender do conhecimento, porque tem criança que o toque leve piora. Então, você tem que apertar muito forte mesmo. A gente fica até, às vezes, com dor na mão de ficar apertando, assim, forte a criança. Tem criança que é o oposto, tem que ser o leve. Então, assim, na primeira vez vai ser um teste mesmo. A gente costuma dizer que a gente vai testando coisas que acalmam a criança. Então, às vezes, você leva para a sala escura, ela já relaxa. Às vezes não, às vezes ela precisa da mãe, às vezes ela precisa de um negócio com peso. Então, varia muito de criança para criança. Mas, no geral, a gente vai tentar coisas sensoriais para tentar ajudá-la. E, dependendo da idade, ele já vai até saber o que ele precisa, né? Dependendo da idade, do nível cognitivo, né? Porque tem alguns que têm atraso cognitivo, então eles não conseguem ter esse tipo de... Porque você falando aí, eu lembrei do meu sobrinho, e quando ele entra nas crises, ele já pede o abraço, tem que apertar ele bem. Tem que apertar com muita força, porque ele já sabe, então ele já pede, me abraça, me abraça. Isso é legal, né? Quando a criança ou a pessoa já sabe lidar com essa questão, ajuda muito a nós, os adultos, né? Principalmente aqueles que se veem só algumas vezes por ano. Sim, com certeza. Mas é muito bom. Então. Ô, Lu, agora eu vou pegar aqui minha colinha, tá? Vamos lá para a 8ª pergunta, faltam poucos. Como os professores da escola bíblica dominical podem ajudar os alunos com autismo a terem uma experiência mais bem-sucedida? Muito boa essa pergunta. Tem um método que chama UDL, que é Universal Design for Learning. E ele é o método que a gente tem visto hoje, que seria o mais adequado para a gente adaptar nas escolas bíblicas ou seculares para a aprendizagem dessas crianças. A ideia é que eles consigam aprender com formas diferentes. Então, ao invés do professor só ficar falando, mostra uma imagenzinha, uma outra imagenzinha, acabou, eles conseguirem aprender com formatos, por exemplo, visual, às vezes uma coisa prática. Então, vai depender do conhecimento da criança. Mas o ideal seria que a gente conseguisse pegar aquela história bíblica e colocar ela em muitos formatos diferentes. Então, vamos supor que a gente vai falar da história da Arca de Noé. Colocar uma coisinha para as crianças irem construindo a arca, e aí a criança visualizar a arca, de fato. No geral, eles têm muita dificuldade com a abstração. E as histórias bíblicas são completamente abstratas. Nossa, é muito difícil para eles, assim. Ou então você vai falando e desenhando ao mesmo tempo para a criança acompanhar o que você está fazendo, sabe? Então, o ideal é sempre que eles tenham um visual ali, ou uma experiência para conectar a fala ao que está acontecendo. Mas é importante que a gente conheça a criança. Então, se ela é uma criança com baixa habilidade de cognição mesmo, ou de linguagem, então eu não consigo compreender a linguagem, não vai adiantar eu fazer 5 minutos de historinha. Ela vai, às vezes, precisar que você fale, olha, a Arca de Noé foi construída pelo Noé e pronto, essa vai ser a sua historinha hoje. Então, é mesmo conhecimento da criança, sabe? Um exemplo é, um mês atrás eu fui numa outra igreja avaliar um pequeno meu, que ele estava nesse contexto e a mãe pediu para eu observar e dar um suporte para os professores.
E ele deu muito certo com a professora falando e eu fui desenhando. Então ela estava falando exatamente da Arca de Noé. E ela falou, existia um homem que chamava Noé. Então eu desenhei um homem com uma barbinha. E aí ele ficou focado a aula inteira, assim. Foram 10 minutinhos de história e ele viu a história inteira. E depois ele conseguiu observar algumas coisinhas, fazer as relações e tal. É um menininho ainda não verbal, então ele não conseguiu recontar, mas na hora da atividade ele escreveu Noé. Então ele conseguiu, né, expor aquilo de alguma forma. Então, o negócio é conhecer. O professor tem que ter essa sensibilidade. E uma coisa, a chave é eu identificar o hiperfoco da criança. Então, por exemplo, esse menininho, ele ama letra e número. Ama, é apaixonado. O hiperfoco dele é letra e número. Então, eu escrevi Noé, eu escrevi Arca, eu escrevi tudo que eu podia escrever para ele ficar interessado na minha história. Então, todas as letras possíveis que eu podia colocar lá. Se a criança é hiperfocada em luzes, se você conseguir fazer uma historinha que sai umas luzinhas, que você consegue fazer umas coisinhas refletir, ela vai se interessar mais. Então, quanto mais próximo do hiperfoco, mais ela consegue interessar e adquirir aquele conhecimento. É um desafio, mas é interessante. Um desafio. Você está sempre falando do hiperfoco. Vamos falar aqui, o que é esse hiperfoco para o pessoal entender? A gente tem áreas de conhecimento de interesses variados. Então, por exemplo, eu gosto do autismo, mas eu também gosto de música e eu também gosto de assistir série com meu marido. Eu não sou especialista em música, eu não sou especialista em série, eu só sou especialista em autismo porque eu trabalho com isso, né, 1 milhão de horas por semana. No autismo, eles não têm esse tanto de interesses. No geral, eles têm um hiperfoco e eles ficam muito bons nesse hiperfoco. Então, vou dar um exemplo de até um livro que as pessoas podem ler, do Esdras, que é o filho de um jocumeiro, de Contagem aqui. Ele tinha hiperfoco em água. Então, ele desde pequeno sabia onde todas as tubulações da água da casa estavam. Então, ele ficou muito bom nisso, ele sabe tudo de água. Então, às vezes, a criança com hiperfoco em letras e números, com 3 anos, ela está lendo e escrevendo frases. Então, é isso, assim, é como se ela tivesse toda a energia cerebral dela focada naquele tema. Então, ela fica muito boa naquilo, sabe? Então, eu já sei qual é o do meu sobrinho, em animais. Possível. Essa é clássica também. Nossa, ele ama, desde bebezinho, animais. Ele até pediu para o tio André construir um aplicativo de animais para ele, tá? E eles construíram juntos quando a gente foi lá em São Paulo. Ele sabe o barulho dos animais, o nome dos animais em português, em inglês, em alemão, em todas as línguas possíveis. Que ele vai lá descobrindo. E ele ama animais. Ama. Não é verdade, amor? Então, pronto. Gente, olha que legal. Eu estou aprendendo aqui, ó, ao vivo com vocês. Isso é muito legal, né? Ai, Lu, então vamos lá, para a próxima pergunta agora. Entenderam o foco, né? Eu dei exemplos, a Lu deu exemplos, então, assim, ó, já dá para a gente entender aí mais alguma coisinha. Olha só, como que eu posso fazer quando alguém... Não, essa daqui eu já fiz. Corta. Corta. Então, Lu, aqui estou aprendendo, né? O pessoal de casa está aprendendo, mas a gente viu que tem muitas frentes aí, né? Inclusive, a Origami tem um núcleo de consultoria, né? Então, esse núcleo de consultoria atenderia igrejas, escolas seculares, para que as pessoas, os professores, os profissionais pudessem conhecer mais? E como que a gente pode fazer para conseguir fazer um congresso, um workshop, uma palestra com vocês? Como que funciona? É só entrar em contato com o Origami. A gente tem um site, que a Roberta falou que vai deixar os contatos na descrição. E aí é só entrar em contato com o número do WhatsApp e pedir essa consultoria. E aí a gente agenda. Geralmente a gente pede uns meses para agendar. Uns 3 meses, assim, para fazer o agendamento. Então, peça com antecedência. A não ser que algo aconteça, a gente consiga encaixar, assim. Mas, no geral, a gente precisa de um tempinho. Mas aí é isso. A gente geralmente quer saber as necessidades desse público, né? Então, por exemplo, às vezes uma escola quer uma consultoria para uma criança específica. Aí, no geral, essa consultoria individualizada vai depender dos pais dessa criança, da gente observar essa criança. Ou, por exemplo, a igreja quer uma coisa para ensinar todos os professores de EBD. Aí a gente vai entender o conhecimento que esses professores já têm, para a gente conseguir saber de onde a gente tem que partir, né, para ensinar para eles o que eles precisam, assim, e qual que é o contexto da igreja.
É um pouco difícil de fazer muito generalizado, porque eu acho que as pessoas absorvem pouco. Então, por exemplo, aqui na terceira eu conheço quem são as crianças, eu conheço o contexto, então é mais fácil de eu conseguir dar uma consultoria específica, pontual e que vai ser bem aproveitada, do que assim, chegar para uma igreja que eu ainda não conheço. Então, no geral, a gente faz esse pré antes. Então, se você for procurar, gente, já vai assim, ó, minha igreja é assim, tá? Eu quero saber isso. Então já tem que meio que levar um diagnóstico de cada igreja, né? O ideal é. Então, o ideal é que seja pessoas que já trabalham no Ministério Infantil, que tenham lá um conhecimento das crianças, né? Das famílias que já fazem parte da sua igreja. Aí, pessoal, ó, uma dica muito bacana para o nosso presbitério, né? Pegar todas as pessoas que trabalham no Ministério Infantil, fazer um workshop, um congresso lá com o pessoal da Origami, com pessoas como a Luana. Vai ser muito bacana, eu acho que vai enriquecer bastante, né? As nossas comunidades, e nós vamos ter pessoas assim com mais conhecimento para receber melhor as nossas famílias, para receber melhor as nossas crianças. Isso vai nos unindo ainda mais como pessoas, né? E a partir dos nossos conhecimentos nós vamos aí nos desenvolvendo e crescendo como corpo de Cristo. Lu, nós já estamos indo para o final, mas antes disso, dá algumas dicas de leituras aí para as famílias que já lidam com crianças com o autismo, ou alguns sites, algumas ferramentas que elas possam estar usufruindo aí. Se vocês querem ler sobre histórias de pessoas com autismo, tem a Temple Grandin, que é famosíssima, e ela tem um livro muito legal que é um livro chama Temple Grandin, né, sobre a história dela. Um dos primeiros livros que eu li foi o do Esdras, que é esse menino que eu já comentei, hoje ele já é adulto, e a família dele, inclusive, é super aberta, assim, eles deixam um contato no livro e eles respondem perguntas. Ai, que legal! Troca experiência. Troca de experiências. E aí tem uns livrinhos, por exemplo, Autistas Sabem Voar, esse é um livrinho muito legal. O meu amigo faz que são livrinhos para crianças, que é até interessante, né, de ler às vezes com os pequenos na EBD, se tem alguma criança com autismo. E tem os livros, assim, se eu diria um livro para pais e profissionais que estão recém começando, é um livrinho com um menino com uma mãozinha colorida, que é Autismo, Compreender e Agir em Família. Esse livro ele é muito simples de entender, ele tem coisas muito práticas e ele é muito legal, assim, só que assim, é para crianças até 5 anos, né? Que aí a família consegue colocar em prática muitas coisas já de intervenção e já consegue ensinar muita coisa. É bem legal o livro. Assim, análise do comportamento é o principal. Então, no geral, se a gente vai trabalhar com pessoas com autismo, a gente precisa conhecer de análise do comportamento. Então, eu iria para essa linha, assim, de análise do comportamento. Mas eu também posso te deixar outros, que aí você deixa para a galera, talvez, um linkzinho do Drive com todos. Sim, por favor. Quanto mais informação a gente puder compartilhar, melhor, né? Lu, querida, muito obrigada. Foi muito bom estar aqui com você, compartilhando dessas experiências, um pouquinho da sua vida, te conhecendo melhor, do seu trabalho. Fiquei tão feliz de conhecer mais sobre a Origami, sobre a sua equipe. Que Deus te abençoe seus projetos, né? Que a gente possa ir nas nossas igrejas, em mais escolas, e que vocês possam compartilhar também desse conhecimento, e que Deus possa abençoar os seus dons, né, para abençoar mais e mais pessoas, como você falou, né, o seu xodozinho, os seus pequenininhos, que você ama tanto, para que eles se desenvolvam e tenham uma vida de qualidade aí, né, e que essas famílias sejam abraçadas, acolhidas aonde elas estiverem. E que vocês não fiquem isolados em casa, mas se sintam bem no nosso meio, que vocês tenham uma vida de lazer, de comunhão uns com os outros, com a igreja, né, por isso que a gente traz esses temas aqui. Nós, como mestras do bem, nos sentimos, assim, obrigadas a compartilhar tudo aquilo que a gente conhece. E a Lu está aqui para nos ajudar com isso. Queridos, muito obrigado pela sua participação. Apoie esse projeto, né, esse mês de abril de conscientização, enviando esse vídeo para quem você sabe que vai precisar. Abençoe outras vidas, né? Faça parte dessa ação junto conosco. Obrigada pela sua companhia. Muito obrigada. Até mais, querida. Tchau, pessoal. Até mais.